Olá pessoal, meu nome é Renato Silva e hoje vamos falar de como se dá o processo no homem da passagem do estado de natureza para o estado de cultura. Ou seja, qual que é o nosso objetivo, né? Eu quero comentar um texto do Lévi-Strauss, um texto extremamente importante, não somente para a psicanálise, mas para a psicologia, né, para o direito, para as ciências sociais de uma forma geral, né, além da literatura, enfim, para várias áreas do conhecimento. Então, o que é o texto? As estruturas elementares de parentesco. Como o texto é de uma riqueza extraordinária, nós vamos hoje focar apenas no primeiro capítulo, que é natureza e cultura. Embora várias obras do Lévi-Strauss nos interessam, mas devagarzinho nós vamos caminhando. Tem outro texto dele que é extremamente importante para a psicanálise, que é, por exemplo, a questão da eficácia simbólica, entre outros, a questão do mito, enfim. Mas hoje nós vamos ficar nesse texto, né? O primeiro capítulo de Natureza e Cultura, do Lévi-Strauss, tá bom? A primeira pergunta, a pergunta inicial é quando e como se processa o momento em que o homem sai, né, do estado de natureza para entrar na cultura? Qual que é esse momento, né? Ora, vários pensadores tentaram responder essa questão. Como é que foi esse processo? Como que se dá? Né? Então, ou seja, todo grande nome que pensou sobre a sociedade, sobre o homem, sobre a cultura, sobre a política, enfim, né? Todos os grandes pensadores passaram por essa questão, como que se dá esse processo. Nós elencamos aqui alguns autores, né? Selecionamos o Platão, o Santo Agostinho, o Karl Marx e vamos falar do Freud para a gente adentrar nesse tema, tá bom? E para depois a gente pensar como que o Lévi-Strauss pensa essa questão, né? Inicialmente, né, partindo de Platão, no diálogo Alcebiades, né, Platão define o homem como um ser que possui uma alma e essa alma que serve de um corpo. Então, é a alma que transcende o corpo, né? Quando o homem percebe, pelo conhecimento, né, que existe um mundo das ideias, que ele é transcendente, né, além do mundo físico, neste momento ele se distancia mais desse estado de natureza, né? Um outro pensador importante, né, para o mundo ocidental, mas principalmente para a área de filosofia e de teologia, que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, né, tem uma capacidade extraordinária de fazer uma síntese de todo o pensamento anterior, e ele traz a seguinte questão, né? O homem é um ser pensante, né? E o pensamento não se confunde com a materialidade do corpo. Logo, pelo pensamento, o homem se distancia da animalidade, né? O pensamento racional, que é dado por Deus, né, ele leva o homem ao amor. Então, esse é o elemento importante, é a ligação do conhecimento com a ideia de amor. É o que une os homens e é esse amor que nos distancia do mundo natural, desse mundo físico, né? A questão do amor é extremamente importante, por quê? Porque ah, o Santo Agostinho foi levado ao cristianismo pela sua mãe. Sua mãe sempre insistente, sempre insistiu para que ele entendesse as premissas, os elementos básicos ali do cristianismo, né? Para que ele saísse daquela vida, né, de muita usura, né, de muita festa, né, ele frequentava ambientes não muito salubres, enfim. Ela queria tirá-lo desse mundo, e também porque o Santo Agostinho ele era adepto, né, da teoria maniqueísta, né? Então, ou seja, então ela queria tirá-lo desse mundo e também tirar, né, daqueles princípios que o Santo Agostinho estava ligando ao seu pai, que era o maniqueísmo. Então, a mãe dele tem uma importância enorme, né? A Mônica. E um outro elemento é que ele vai entender que foi graças ao amor de Deus,
né? A paciência que Deus teve com ele, principalmente lá no livro, né, das Confissões, ele fala isso muito claramente, foi graças a esse amor de Deus que o retirou, né, desse mundo material, desse mundo corpóreo, enfim, foi graças a esse amor de Deus que o levou, né, para um outro mundo além do material, né? Então, para o Santo Agostinho, essa questão do amor é muito importante. Para o Marx, vai ser o processo de separação do homem da natureza vai se dar com o trabalho. Ou seja, no processo de transformar a natureza é que o homem se transforma, pelo processo dialético, né? O homem sai da natureza e, ao sair da natureza, ele transforma essa natureza. E nesse processo de transformar a natureza, ele se humaniza. E aí, lá no Capital, ele vai começar a entender como se deu esse processo, ele vai entender como se estruturou o capitalismo, ele vai entender quais as características da mercadoria. Então, ele vai no seu elemento, né, na questão básica do capitalismo, que é partir da mercadoria para entender o capitalismo, que é essa grande transformação da natureza e que onde nós nos distanciamos dos demais animais, né? Bom, quando a gente fala sobre isso, sobre esse processo de distanciar da natureza, né, de o homem se civilizar, ser um homem de cultura, né, não podemos esquecer do Freud, lógico, né, que é o texto Totem e Tabu, de 1912. É um texto extremamente importante para todas as áreas do conhecimento, né, mas o que nos interessa é principalmente lá no finalzinho do capítulo 4, né, que é o retorno do totemismo na infância. E lá no finalzinho desse capítulo ele discute a questão da horda primitiva para nos dar essa ideia, né, de como que dá essa passagem da natureza para a sociedade, para a cultura, né? Então, segundo o Freud, o homem sai do estado de natureza e adentra no mundo civilizado quando, lá na horda primeva, na horda primitiva, né, ele exemplifica que o pai era aquele que tinha estabelecido a lei e a ordem, e que nesse mito da ordem, da horda primitiva, o homem tinha o pai tinha domínio sobre todas as mulheres, né? Claro, os filhos, as mulheres eram interditadas, os filhos iam crescendo e eles eram expulsos do grupo, né? Para quê? Para que eles não tivessem acesso à mulher. O pai, ao estabelecer essa proibição, né, ele automaticamente conservava aquele grupo, né? E aquele grupo, de alguma forma, ele tinha algumas regras, algumas leis instituídas por esse grande pai, por esse grande pater, né? Os filhos, né, ao crescer, eles são expulsos. Esses filhos, em um determinado momento, eles começam a se organizar, porque isoladamente eles eram fracos. Ao se organizar em grupos, eles pensam que, para se ter acesso às mulheres, eles teriam que assassinar o pai. E, de fato, é isso que eles vão fazer. Eles vão se organizar, né? Eles vão matar o pai para dividir as mulheres. Só que ao matar o pai para ter acesso às mulheres, eles também vão comer, se alimentar dessa carne, porque qual que era a ideia? Que ao se alimentar dessa carne do pai, eles vão adquirir esse poder do pai pela boca, né? Pois bem, só que quando eles matam o pai, né, o grupo fica desorganizado, porque era o pai que estabelecia a regra, era o pai que estabelecia a lei. Ao matar o pai, ocorre um processo de desorganização, né? E aí esses filhos vão parar novamente, se organizar e tentar estabelecer um mínimo de organização. Para fazer isso, eles vão ter que estabelecer um totem. E qual que é a importância desse totem? Esse totem deve trazer a lembrança do pai. Então, o pai, ele parece ter mais força morto do que vivo, né?
E isso é extremamente importante. Essa ideia desse mito da horda primitiva, né, depois o Freud vai trazer essa ideia do mito de Édipo, também para chamar a atenção para essa importância do pai. Né? Pois bem, feitas essas primeiras observações, né, o, o, podemos partir então para o segundo momento, que é a questão do estruturalismo em Lévi-Strauss. Mas para isso precisamos apresentar o Lévi-Strauss. Né? Vamos a ele. Bom, gente, vamos então apresentar o Claude Lévi-Strauss. Né? Muitos de vocês já conhecem, mas é importante só didaticamente trazer, só relembrar quem foi esse cara. Então, o Lévi-Strauss, ele nasceu no dia 28 de novembro de 1908 em Bruxelas, lá na Bélgica, né? Ele faleceu no dia 30 de outubro de 2009 em Paris, na França. Então ele teve uma vida longa, né? Teve 101 anos, né? De vida e muito produtiva, né? O Lévi-Strauss, ele estudou filosofia e direito na Universidade de Paris, né? Depois de algumas aulas ali, que é o equivalente ao ensino médio e tal, ele foi convidado para fazer parte de uma missão francesa para ser professor de sociologia lá na Universidade de São Paulo, na USP. A USP estava sendo estruturada e vieram vários professores franceses, né? E entre esse grupo, juntamente com Pierre Monbeck, por exemplo, teve um outro, né? Vários desses intelectuais franceses que vieram para fundar a USP, né? Tem um outro historiador importante que se consagrou na historiografia, que foi o Fernando Braudel, e juntamente com o Fernando Braudel e tal, que o Fernando Braudel, inclusive, vai ter contato com o Lacan, vai abrir vários espaços para as apresentações dos seminários do Lacan lá em Paris, né? O Fernando Braudel tem uma importância enorme. Então, o Fernando Braudel estava junto com o Lévi-Strauss lá na USP. Então, depois de lecionar algum tempo, o Lévi-Strauss vai resolver fazer algumas viagens ali, conhecer o interior do Brasil, mas principalmente para estudar os povos originários ali. Né? E aí, claro, que entre outros grupos que ele tinha interesse, ele estudou principalmente os Nambiquaras e principalmente os Bororos. Né? Entre outras questões, entre outras reflexões, fruto dessa experiência, vai ser o livro Tristes Trópicos, né? Que é um livro bem interessante, que é um livro para o grande público. Né? O Lévi-Strauss, depois, né, ele também foi lá professor lá no Instituto de Pesquisa em Nova York, né? Ele teve contato lá nos Estados Unidos com o Roman Jakobson, e isso foi extremamente importante, que ele se aproximou bastante da linguística e do estruturalismo. Né? Então, ele tem essa importância, o Roman Jakobson, que depois também vai ser apresentado ao Lacan. Né? O Lévi-Strauss ainda ele foi diretor de estudo na Escola de Altos Estudos da Universidade de Paris, né? E depois, em 1959, ele vai ser nomeado catedrático de Antropologia Social lá no Colégio de França. Então, ou seja, ele tem uma vida bem dinâmica, intelectual, né? Depois de 59 ainda. Né? A obra do Lévi-Strauss, então, ela vai ajudar nessa transformação enorme que vai ter da antropologia, vai influenciar, inclusive, a linguística, entre outras áreas do conhecimento. Né? O principal conceito, né, do estruturalismo, que de alguma forma tem a sua base em Lévi-Strauss, é que, segundo Lévi-Strauss, né, todas as culturas são moldadas por padrões profundos, e esses padrões profundos, eles são universais no pensamento humano.
né? E que essas estruturas ocultas, elas influenciam a maneira como as pessoas formam as tradições, os mitos e os sistemas sociais. Então, ou seja, para a gente entender o elemento basilar, a gente tem que entender o que ele tem de universal, né? E quais são essas estruturas ocultas, por exemplo, em relação à religião, em relação à economia, enfim, para você entender os elementos manifestos ali da sociedade, né, as várias trocas, as comunicações humanas, você tem que tentar entender esses elementos elementares ali da estrutura. E é esse exercício que ele vai fazer com esse, com esse livro sobre as estruturas elementares de parentesco. Né? Só para lembrar que ele publicou esse livro, As Estruturas Elementares de Parentesco, em 1949, que nós vamos ler o primeiro capítulo. Né? Depois, ele vai produzir, por exemplo, um livro bastante interessante, que é a questão da antropologia estrutural, o pensamento selvagem, o totemismo hoje. Né? Ele vai discutir, vai trazer um livro extremamente importante, que é As Origens do Costume à Mesa, O Homem Nu. Enfim, né? Ele tem uma vasta produção que nos interessa. Né? A partir, então, desse momento, vamos entender, né, quais as características, o que ele trata nesse primeiro capítulo, né, que se chama Natureza e Cultura. Vamos a ele. Bom, gente, como o nosso objetivo é apresentar alguns aspectos desse texto, principalmente para quem tem interesse na psicanálise, na psicologia, o pessoal das ciências sociais. Então é por isso que nós vamos nos deter alguns pontos desse texto, né, que é o capítulo 1, que chama Natureza e Cultura, que são que faz parte do livro As Estruturas Elementares do Parentesco. Né? Então, o texto ele inicia chamando a atenção que de todos os princípios propostos pelos precursores da sociologia, né, de fato, o elemento que nunca houve consenso foi o processo de distinção entre o estado de natureza e o estado de sociedade. Então, ou seja, qual que é esse elemento, qual que é esse momento? Então, ou seja, nunca houve muito consenso e por isso que o Lévi-Strauss está indo atrás. Antes propriamente dele tentar responder isso, o Lévi-Strauss ele vai lá chamar a atenção que já o homem de Neandertal, né, que embora então esse homem tinha o conhecimento da linguagem e dos ritos funerários, né, isso quer dizer que esse homem ele não viveu no estado de natureza. Ou seja, se ele dominava o mínimo a língua, a linguagem, e se ele realizava algum rito, né, para os mortos, ele está fazendo esse distanciamento da natureza. Só que é importante lembrar que todos nós não somos filhos desse homem de Neandertal. Nós todos somos filhos do Homo sapiens africano. Então, todos nós somos filhos da África. Né? Nós somos descendentes daqueles primeiros homens que surgiram ali naquela região do chifre da África. Né? Bom, feita essa primeira observação, o Lévi-Strauss vai dizer o seguinte, que o homem é um ser biológico ao mesmo tempo que um indivíduo social. Né? Entre as respostas que dá às excitações interiores e interiores, ele vai dizer algumas dependem, por exemplo, de elementos biológicos e outros de elemento social. Então, ou seja, conforme for a excitação e a exigência, a gente pode responder pelo elemento biológico ou pelo elemento social, ou às vezes os dois simultaneamente. Né? Pegamos o exemplo do alimento. Né? O ato de alimentar, ele é ao mesmo tempo uma necessidade biológica de satisfazer uma necessidade do corpo, de adquirir energia para termos os movimentos ali, né? Mas ao mesmo tempo, para o homem, esse momento de alimentar, ele faz parte de um ritual, né? A forma como se prepara o alimento, o tipo de alimento,
como é organizado a mesa ou não é organizado a mesa, né? Se usa talher ou não, enfim, existe todo um ritual. Então, o comer é mais do que alimentar. Assim como para estabelecer nas relações sexuais, né? Ou seja, antes do relacionamento tradicional configurado entre um homem e uma mulher, existia o ritual do casamento. Então, ou seja, além da questão do sexo, o sexo em si se iguala aos outros animais. Mas só que o homem ele estabelece um tipo de ritual para o sexo, o antes, durante e o depois, né? E em alguns casos, né, os rituais previstos antes do casamento propriamente dito, né? Então, ou seja, há elementos biológicos, né, faz parte de uma necessidade, mas que está imbricado também com esses elementos simbólicos que fazem parte da cultura, né? Nesse início do texto, o Lévi-Strauss chama atenção. O medo da criança se deve, né, o medo da criança, a escuridão, se deve por causa da sua natureza animal ou é o resultado de histórias contadas pela ama, né, pelas cuidadoras dos bebês, enfim, né? Por que a criança tem medo do escuro? Então, ele aventura que há um elemento natural, mas há também um elemento ali psicológico por causa que é oferecido pelas amas, pelas babás, que vai, talvez, para tentar educar ou controlar essa criança, começa a criar fantasias ligadas à questão do escuro, né? Na, em seguida, no texto, né, o Lévi-Strauss pergunta: onde acaba a natureza? Onde começa a cultura? É possível conceber vários meios de responder aonde é que começa a cultura, onde é que começa a... Desculpa, onde é que acaba a natureza e aonde é que começa a cultura. Então, por mais... Nesse momento que ele está estudando, ele fala que ainda, por mais que haja estudos bem interessantes, mas ainda eles são decepcionantes. E aí, então, ele quer para tentar responder a essa questão, né? Ele vai dizer, então, que, por exemplo, ele vai falar assim, olha, há algumas observações recentes, né, que tentaram entender dessas crianças que foram abandonadas, e eles falam que todas as conclusões desses estudos, de alguma forma, eles não conseguiram dar conta de responder como que se dá essa passagem. Quando se lembra a questão dos meninos, aí ele dá o exemplo dos meninos lobos, por exemplo, encontrados na Índia, né? Esses meninos lobos, assim, eles nunca alcançaram um nível normal, né? Por quê? Porque se essas crianças não tiveram um outro por perto para ensiná-las, elas não adentraram no universo simbólico. Então, sempre elas viveram com um nível mental muito aquém de qualquer criança regular, né? Então, ou seja, vários estudos dessas crianças selvagens que perdidas no campo, enfim, todas elas tiveram dificuldades de se adaptar ao meio social se elas não tiveram um outro ser humano para, para estabelecer alguns elementos simbólicos, alguns signos, alguns significados. E ao, né, ou seja, ao soltar determinado tipo de som, um monossílabo ou dissílabo, só faz sentido para esses povos passarem desse momento do estágio de natureza para o estado de sociedade, para o estado de cultura, se esse som, se esse monossílabo e esse dissílabo, ele for organizado de forma a criar um sentido, né? E aí é por isso que todas essas lendas, essas histórias de crianças selvagens, crianças abandonadas, meninos lobos, essa ideia dessas histórias infantis, televisionadas, né, de Mowgli, de Tarzan,
né, que a criança, a partir de um determinado momento, criado entre os lobos ou criado entre os macacos, num determinado momento, as crianças aprenderam as primeiras falas sozinhas, enfim. Isso é muita ficção, porque no plano, na prática, isso não ocorre, né? Se uma criança é criada por um lobo, se ela é criada, mais ainda, por um chimpanzé, por um mamífero mais evoluído, qualquer que seja esse mamífero, ela não vai conseguir criar sentido para os seus sons. Então, é por isso que é impossível essas crianças falar, né? Como a gente vê em alguns filmes, na ficção, enfim, por aí afora, né? O, o Lévi-Strauss ele chama atenção que, por exemplo, é impossível esperar de um animal doméstico, um gato, um cachorro, uma galinha, né? Toda vez que esse animal, por mais que ele seja domesticado, se ele for afastado do homem, ele volta a seu estado anterior. Então, ou seja, se um cachorro, né, que está domesticado, mas se você deixar ele sem comida, ele ataca o seu dono, ele ataca os filhos do dono, e isso acontece diariamente, né? Esses animais atacando seus donos. Por quê? Porque quando ele é deixado sem comida, ele volta a seu instinto de sobrevivência e ataca aquele que estiver próximo. Isso não acontece com o homem, né? Então, ou seja, o homem jamais volta ao seu processo pré-cultural, né? Outro aspecto que devemos lembrar nesse texto do Lévi-Strauss, né, é que dentro de certos limites, por exemplo, mesmo que um chimpanzé ele venha utilizar determinados instrumentos, mesmo que determinados chimpanzés ele profira alguns sons, alguns monossílabos, ou mesmo alguns dissílabos, esses chimpanzés eles não vão criar uma regra para esses sons e automaticamente eles não vão criar uma regra para essas categorias de sua fala. Logo, eles não vão criar sentido. Se eles não vão criar sentido, eles não vão conseguir adentrar no mundo da cultura. Então, por mais que a gente vê alguns animais controlando determinados instrumentos para caça ou para bater o outro animal, esse instrumento que ele elabora por forma instintiva e às vezes porque deu certo, mas isso não quer dizer que ele consegue elaborar um pensamento e ele utiliza esse equipamento sempre como uma regra pré-elaborada. Então é por isso que ele não consegue, mesmo esses animais, né, chamados mamíferos mais evoluídos, sair desse estágio, né? O Lévi-Strauss, ainda nesse texto, ele chama atenção para um aspecto importante de algumas experiências que aconteceu, por exemplo, com grupos de macacos lá na região do Panamá, né? E ele fala assim, olha, embora a poliandria pareça reinar entre os macacos gritadores, né? Embora a proporção dos machos com relação às fêmeas seja de 28 para 72, e de fato observa-se uma relações de promiscuidade entre uma fêmea no cio e vários macacos, mas sem se poder definir preferências, uma ordem de prioridade ou ligações duráveis. Ou seja, nessas relações promíscuas, nessas relações poliândricas, por exemplo, entre esses macacos, né, eles não conseguem definir preferências, eles não conseguem estabelecer uma ordem de prioridade. Logo, eles não conseguem estabelecer regras duráveis de convivência. Se eles não conseguem estabelecer regras, né, eles não conseguem sair desse estágio elementar aí para passar para um estágio superior ou estado de cultura, né? E aí que eu acho que essa frase que o Lévi-Strauss coloca extremamente importante lá no meio desse texto, quando ele diz assim, né?
a ausência de regra parece oferecer um critério mais seguro, né, que de fato permite distinguir um processo natural de um processo cultural. Ou seja, qual que é o exercício que o pesquisador tem que fazer? Tentar perceber se há regra nesse grupo que ele está estudando, né? E aí a maioria desses, assim como entre os insetos, entre as abelhas, entre os macacos, né, entre os chimpanzés, eles fazem alguns movimentos, eles fazem, por exemplo, se eles forem, você pode colocar um tabuleiro e ensinar alguns movimentos, mas eles vão fazer aquele movimento que você ensinou, jamais fazer qualquer outro tipo de regra. Eles não vão estabelecer um elemento arbitrário em qualquer tipo de jogo. Enfim, o chimpanzé, ele consegue fazer um movimento, mas sempre vai ser um movimento por imitação. Como eles não conseguem entender a lógica e estabelecer o mínimo de regra, por isso que eles vão ter dificuldade para passar desse estágio, né? Um outro elemento que o Lévi-Strauss chama atenção é que ele diz o seguinte, né? Encontramos-nos, né, em face de um fato, né, que ele diz o seguinte, né? A proibição do incesto apresenta, sem o menor equívoco, o menor equívoco e indissoluvelmente reunidos, né, os dois caracteres que percebemos como atributos que eles são contraditórios ao mesmo tempo, mas é que eles constituem uma regra. Então, o que o Lévi-Strauss está chamando a atenção? Para a questão do incesto. O incesto, ele possibilita essa criação de regra. O que ele vai dizer, né? Aí vamos ao texto, né? Uma regra básica, fundamental, é que o incesto possui um caráter universalizante. Então, ou seja, se o incesto possui um caráter universalizante e se ele se institui a partir de princípios regrados, então ele é um elemento para se levar em conta nesse processo de transformação da natureza em cultura, né? E ele vai dizer o seguinte, como que se dá essa proibição do incesto, né? Ele vai dizer o seguinte, ora, né, essa proibição do incesto, né, é sancionada mais do que isso. Ele vai dizer que essa proibição do incesto, ela não é necessariamente escrita. Se aceita a proibição do incesto, aceita-se o tabu do incesto, mas não porque está escrito. Ou seja, há um regime ali, a partir da tradição, a partir do hábito, é que se aprende a não interferir, a não desejar a mulher do grupo no qual pertence o sujeito, né? Ele vai dizer o seguinte, né? A proibição, ela pode ser um sujeito que foge a essa regra do incesto, ele pode sofrer uma penalidade, e essas penalidades podem ser variáveis, ela pode ser da imediata execução dos culpados. A proibição do incesto, ela pode ser sancionada com penalidade, desde a execução do indivíduo, ele vai ser morto ali num determinado ritual, ou às vezes esse indivíduo ele vai ser rechaçado, ele vai ser só motivo de zombaria entre os seus pares, né? Então isso é variável. Por que é variável? Porque cada grupo institui o seu tipo de regra para estabelecer o tabu do incesto, para estabelecer a proibição do incesto. Isso vai variar de grupo para grupo. Então, é por isso que aí ele vai trazer vários exemplos dessa proibição, né? E aí talvez seja importante lembrar que a proibição do incesto, né, é o momento em que a humanidade deixa de agir
apenas por instinto e passa a agir por regras sociais e culturais, formando uma lei da aliança, né? Então, quer dizer, o que nos diferencia é que um chimpanzé, ele pega uma parceira e convive um tempo com aquela sua parceira até para procriar. E que nós homens pegamos uma parceira e a gente coloca, às vezes, um anel, né? Então, esse anel possui esse simbolismo e isso nos distancia também desse chimpanzé. Então, a regra, ela impõe uma troca de parceiros entre os grupos diferentes. Então, esse processo de exogamia, né, essa regra de trocas de parceiro vai possibilitar, né, laços de dependência e reciprocidade com aqueles grupos mais distantes. Então, ou seja, determinado grupo em uma determinada localidade só conseguiu ou consegue sobreviver se ele estabelecer regras de proximidade com outros grupos que sejam distantes. Ou seja, a exogamia é uma forma de manutenção de determinado grupo, né? Então, ou seja, um exemplo que o Lévi-Strauss traz, que as mulheres, né, são vistas, então, nessa perspectiva, como um bem a ser trocado entre os grupos, mas a mulher não no sentido de bem material, mas bem para possibilitar uma reciprocidade entre os grupos. Então, essa troca matrimonial é um dos elementos centrais nessa organização social. E ainda, para a gente finalizar, é importante lembrar que a regra, ao forçar a troca, as obrigações mútuas, né, o princípio de dar e receber, é que são as bases da sociedade. Então, o que nós fazemos na sociedade hoje? Trocamos. Né? A gente criou um elemento base de troca, que é o dinheiro, né? Isso nas sociedades mais complexas, mas nas sociedades menos complexas, nas sociedades mais simples, eles continuam trocando os objetos, né? Elementos artesanais, determinado tipo de panela, de vaso, por outros vasos e panelas, por cordões, enfim. Né? É a base de troca da civilização. Né? Então, é a troca que liga os grupos e cria os sistemas de benefícios mútuos, né? E que dá essa garantia da continuidade social. Então, para a gente aí sim concluir, o interesse de Lacan por Lévi-Strauss se dá em vários aspectos. Primeiro, né, a questão do mito, porque o mito é importante para o Lévi-Strauss e ele é importante para a psicanálise lacaniana. Por quê? Porque o mito é uma forma de organizar a vida para organizar a sociedade. E aí, como o Lévi-Strauss fala, e que interessa muito ao Lacan, o Lévi-Strauss vai dizer, devemos tentar entender como o mito pensa o homem, e não como o homem pensa o mito. Como o homem pensa o mito, a gente já sabe. Né? A gente tem a maneira sempre de forma pejorativa, desconsiderando que aquele é um universo fantástico, fictício, enfim. O que o homem pensa do mito, a gente já sabe. Mas qual que é o nosso esforço? É de tentar ver como o mito pensa o homem. E é nesse ponto que interessa a Lacan. O outro elemento que interessa o Lacan é que como se estrutura a relação de parentesco, né? Essa questão da troca, como forma essa reciprocidade entre os grupos? Qual que é esse elemento para intercambiar as mulheres? Qual que é esse elemento? E aí, qual que é o elemento que o Lévi-Strauss traz? A questão do incesto. Esse elemento basilar é que interessa ao Lacan, né? Por uma simples questão. Quando o Lacan está elaborando a sua teoria, né, ele tem um interesse no sujeito não pelo que se apresenta o sintoma no indivíduo, não como se manifesta aquela doença, né? Ou seja, o Lacan está interessado
não como o sintoma aparece no indivíduo. O sintoma é um fenômeno. O Lacan não tem interesse pelo fenômeno. O Lacan tem interesse pela estrutura que está por trás daquele sintoma, né? Então, qual é o interesse do Lacan? Qual é a fobia? Né? Ok, né? O sujeito está com medo de subir o elevador. Né? O sujeito está com fobia social, ele não quer sair de casa, ele não quer ir para determinada aglomeração, ele possui algum tipo de neurose, né? Ou seja, essas neuroses, essas angústias, né? Qualquer sintoma, né? Qual que é o interesse dele? É tentar perceber a estrutura. E é nisso que o Lacan se diferencia das outras tendências que pensaram a psicanálise. Enquanto essas outras vertentes, de alguma forma, elas estão tentando entender o fenômeno e como esse fenômeno se apresenta, o Lacan ele quer entender a estrutura desse fenômeno. Para exemplificar, então, o Lacan ele quer entender esse elemento basilar. Né? Pegando um exemplo de Lévi-Strauss, é como se deu... Qual que é a regra desse tabu do incesto em determinado grupo? Assim como a mercadoria ela é básica para entender o capitalismo em Marx, assim como a alma é básica para entender as elucubrações platônicas, né? Assim como o amor é o elemento básico para entender a estrutura teórica de Santo Agostinho, né? O Lacan ele quer tentar perceber quais são esses elementos significantes que estão nessa cadeia de significantes que, de alguma forma, produz aquele sintoma. Então, é este o movimento que o Lacan quer fazer a partir das apropriações desses elementos teóricos do Lévi-Strauss. E, para terminar, uma outra questão importante, que nós vamos ver num outro momento, que é a questão da eficácia simbólica. Né? Então, como que funciona essa representação, essa forma do simbólico para determinado povo? O Lacan vai se apropriar desse elemento também para a psicanálise. Mas isso nós vamos ver num outro momento. Então, paremos por aqui e voltamos num outro momento. Obrigado, pessoal. Um abraço. E espero que esse estudo que ele sirva para algumas pessoas que têm interesse para iniciar os estudos em Lévi-Strauss. Um abraço.